Me chamo Leonardo Soares de Mello, e desde meu doutorado eu venho pesquisando, então, né, os movimentos negacionistas, digamos assim, né, com foco especificamente no que a gente chama de teorias da conspiração. Em relação ao artigo que a gente está discutindo, ele é oriundo de uns capítulos da minha tese, né, em que eu investiguei basicamente dois espaços midiáticos, né, um da produção acadêmica sobre teoria da conspiração, né, e esse segundo espaço que está nesse artigo, que são as redes sociais, né. Eu pesquisei grupos públicos do Facebook, sobretudo em controvérsias envolvendo o conceito de teoria da conspiração vinculadas a esse movimento que a gente chama de terraplanismo, os movimentos que acreditam que o formato da Terra é plano. Basicamente, meu foco, então, meu intuito nesse estudo, né, foi seguir os atores, né, mapear, então, como que o conceito de teoria da conspiração, né, foi mobilizado nessas controvérsias envolvendo a Terra plana. Como metodologia do estudo, né, eu segui uma metodologia que emerge lá dos estudos sociais, ciência e tecnologia, né, o STS, né, que é o mapeamento de controvérsias, cartografia de controvérsias, etc., que busca exatamente isso, né? Seguir os atores e descrever o que eles têm a dizer a respeito, quais são as suas ações, quais são as atitudes que nos permitem compreender o que eles, digamos assim, significam em termos sociotécnicos, né? Para pensar esses dados de mídias sociais, né, nesse estudo, a gente utilizou uma plataforma vinculada ao Facebook, né, a Meta, que é o CrowdTangle, né, que é uma plataforma que ali reúne, digamos assim, vários dados de mídias sociais que você consegue obter ali em tempo real, então, né. Por meio dessa plataforma, a gente utilizou algumas palavras-chave que envolviam terraplanismo né, a gente usou os operadores booleanos, né, teorias da conspiração, né, focando sobretudo nos posts e publicações, né, que, digamos, compreendiam dados que uniam essas duas menções simultaneamente. Isso a gente obteve, então, um total ali de 254 posts, então, como corpus de pesquisa, né, oriundos de 215 grupos de Facebook diferentes. A gente buscou, então, grupos públicos, né, e considerando resultados, por exemplo, de mensagens de status, imagens e vídeos ali, né, num período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 21. E dentre os grupos sociais investigados, a gente verificou alguns ali no estudo, né, por exemplo, grupos que, digamos assim, discutiam não diretamente o terraplanismo e teorias da conspiração, como grupos, por exemplo, daquele cantor Post Malone, né, em que ele se declarou um adepto das teses da Terra plana, por exemplo, né, grupos de temas políticos, por exemplo, engajados nas pautas do ex-presidente Jair Bolsonaro, grupos progressistas de esquerda, vinculados, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores. Todos os atores pertencentes a esses grupos, né, se engajaram na mobilização, então, do conceito de teoria da conspiração, né. A própria discussão sobre terraplanismo e teoria da conspiração, né, se transformou em um instrumento político também, para além de uma questão simplesmente ligada ao próprio terraplanismo enquanto um movimento cultural específico. O terraplanismo, nesse sentido, se transformou num instrumento para estigmatizar os rivais, né? Então, normalmente, quando se utilizava o conceito de terra plana, terraplanismo, era para estigmatizar, por exemplo, os adeptos do ex-presidente Jair Bolsonaro como se eles fossem terraplanistas convictos, digamos assim, né? Se transformou numa ferramenta política, né? E com essa metodologia, eu obtive alguns resultados principais. O primeiro é que o conceito de teoria da conspiração, então, né, ele se transformou numa categoria depreciativa, digamos assim, como se fosse um guarda-chuva que engloba vários movimentos negacionistas. Ele se amplia da própria noção de teoria da conspiração que emerge do debate filosófico, por exemplo, que as vincula especificamente a, por exemplo, narrativas de complô, né? Uma teoria da conspiração seria uma narrativa, uma explicação que denota a causalidade de eventos a um complô secreto ou não acontecendo, então, que visaria prejudicar certos grupos, certos indivíduos, etc., né? O caso que a gente viu nas redes sociais foi que, na verdade, o conceito ele se amplia dessa origem epistemológica, né? E ele passa a ser uma categoria depreciativa mesmo que vai englobar vários movimentos. Então, teoria da conspiração passa a ser nas redes sociais terraplanismo, movimento antivacinal, negacionismo climático. Então, esse foi um resultado principal que a gente obteve ali, né? E o segundo é que o próprio significado do que é a teoria da conspiração, nesse sentido, ele passa a ter uma formação prática, uma instauração prática, né? Em que os próprios atores sociais nas mídias sociais, né, passam a negociar esses usos. Muitas discussões expressam que a teoria da conspiração tem um sentido depreciativo inerente ao próprio conceito, né? E uma das questões que a gente discutiu é que isso acontece porque os atores negociam esses usos, esses sentidos e significados. Em termos de algumas contribuições que a gente pensou em termos da educação em ciências e da própria divulgação científica, é de que isso nos leva a pensar as próprias práticas de divulgação científica, por exemplo, o quão elas contribuem para esse processo de produção de significados e
sentidos, né, em relação ao conspiracionismo, por exemplo. Será que vale a pena para, por exemplo, divulgadores científicos se engajarem em certas controvérsias? Até que ponto isso não vai só publicizar certas narrativas, por exemplo, conspiracionistas, né? E o quanto o nosso papel enquanto divulgadores de ciências e atores engajados, então, em temas científicos, também contribui para produzir significados e sentidos, aqueles que a gente chama de nossos adversários, inimigos, digamos assim, né, que são os negacionistas das ciências, né? Nós também produzimos significados e sentidos em relação a eles, né? Não moralismo no sentido de proibir discussões, né, mas para a gente pensar nas consequências das nossas ações, sobretudo em ambientes digitais, né, que a gente tem, por exemplo, as arquiteturas das mídias digitais que favorecem conteúdo polêmico, controverso, a disseminação deles, né? Foi um resultado para a gente pensar coletivamente, né, as consequências de nossas ações enquanto divulgadores engajados em temas científicos, né?